Hoje é 24 de dezembro de 2020, estamos na véspera do Natal. Eu queria também trazer uma reflexão, mas muito mais em favor da vida, muito mais em favor da dádiva de viver, que é algo que Deus nos presenteia, do que da própria festa em si, da ocasião em si. Eu sei que muita gente vai falar a respeito do Natal, do nascimento de Jesus e também, das alegrias que as famílias têm, nessa ocasião que todo ano se repete. Mas eu quero trazer uma reflexão mais em favor da vida. Vou ler o texto que está aqui em Mateus, no capítulo 2, onde fala do nascimento de Jesus. E assim está escrito, Mateus capítulo 2, verso 1 em diante. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai-o diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Está aqui o texto, e eu quero trazer uma reflexão contigo, pensar contigo aqui no nosso canal, a respeito de Herodes no Natal. A importância de um rei, para a cabeça de Herodes como rei é diferente de qualquer um de nós. Nós não sabemos pensar o que é um rei, principalmente quem nunca exerceu nenhum cargo mínimo, um cargo público, um cargo de governo. A gente não sabe o que pensar em relação a isso. Porém, Herodes se viu talvez até ameaçado, ou bastante ameaçado, com a notícia de um rei para os judeus. Herodes não era um nome, Herodes era um título. E esse Herodes, do tempo de Jesus, do nascimento de Jesus, que tenta então conhecer o menino recém-nascido, anseia por ver o menino recém-nascido, é diferente do Herodes que viu Jesus sendo julgado e crucificado. Esse Herodes I aqui, do tempo do Jesus menino, é pai do outro Herodes que na verdade vai ver Jesus sendo julgado e também morto. Porém, de uma certa forma a gente pode dizer que Jesus ele cumpriu a sua missão, ele viveu para cumprir a sua missão. Mas a tentativa do inimigo não seria justamente deixar com que Jesus vivesse. E isso aqui traz uma grande aplicação para todos nós, porque nós temos um inimigo da vida, que se possível nem deixava nascer, ou tirar a vida o quanto mais rápido possível. Esta história de crianças sendo mortas
Isto há muito tempo na história do mundo acontece. Inclusive, a gente pode ler aqui um pouco mais adiante, né, no verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Essa questão de crianças, né, serem assassinadas, crianças serem maltratadas, mortas, isso é algo que já está na história do mundo desde os primeiros impérios, não é o romano, mas lá no Império Egípcio se via esse tipo de coisa, possivelmente também no Babilônico, e muitos outros povos, né, da terra de Canaã. A gente sabe que existia no passado um Deus chamado Baal, né? Na verdade, ele era um Deus assim, né? Um Deus pagão, um Deus atribuído dos homens, né? Mas um Deus que exigia a morte de crianças, o sacrifício de crianças, a gente sabe que não é um Deus na verdade, porém era tratado como Deus. E eu fico a pensar muito nessa questão, porque Natal é nascimento, Natal é deixar nascer, Natal é deixar viver, é deixar com que a vida flua, né? A Bíblia nos ensina sobre as crianças, né? Dos pequeninos, daqueles recém-nascidos, dos que mamam. Deus suscitou a força e o perfeito louvor. E eu preciso explicar isso. Cada criança que nasce, cada criança que é permitido nascer, como a minha mãe pôde nascer, o meu pai também, eu, meus irmãos, minhas filhas puderam nascer, minha esposa pôde nascer e viver. A cada criança que nasce, o nome de Deus é exaltado, Deus é louvado. A criança quando chora, ali que os pulmões dela então respira e ela dá aquele grito, aquele choro, isso louva a Deus. E no passado, sempre houve lá então o Baal, o nome Baal significa Senhor. E agora um Senhor também está chegando, um Senhor está nascendo. Ele é Senhor de senhores, porque a maioria dos reis e dos senhores, na verdade, teriam que estar um dia debaixo do governo desse rei que está nascendo e senhor que está nascendo ou que havia nascido. E é lógico que toda a estrutura espiritual ia ficar bastante ameaçada e comprometida. Não somente um rei temporário da Judéia, cujo título é Herodes, e esse título passou então à sua descendência, e eles foram dominadores ali por um certo tempo, Mas aqui fica uma reflexão em favor da vida. Não é só Jesus, o Rei dos Judeus, o Rei das nações, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, mas justamente o viver é algo dele, o nascer é algo dele. Herodes, no Natal, não contribuiria para nada. Os reis, o Espírito Santo, todos ali, na verdade, estiveram diante do propósito de Deus de fazer de tudo para que esse nascimento fosse proveitoso. Glória a Deus, porque Jesus nasceu, viveu e somente morreu no tempo certo, se entregando a favor de nós e para nos salvar. Que eu e você
possamos defender a vida, orar a Deus para que as crianças possam ter o direito de nascer. A justiça pode orientar tudo, há casos e casos, mas estamos vendo que o mundo vai se voltando, né, para que uma certa liberdade, seja em relação ao aborto, seja em relação aos maus tratos de crianças e outras coisas terríveis, estejam acontecendo. Mas vamos orar a Deus que este Natal de 2020, um ano de quarentena, possa ser para nós um Natal muito reflexivo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê graça. E até o nosso próximo vídeo, que você possa compartilhar, você possa se inscrever no canal, que este canal possa servir para te abençoar, né? Você pode fazer pesquisas nele, embora está começando, mas muito material está vindo por aí, além desses vídeos de reflexões e de esclarecimentos. Que Deus te abençoe e um Feliz Natal.